Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson e eu quero falar um pouco sobre criação de apps. Todo mundo quer criar um app, né? O sonho de todo mundo. Todo mundo sabe que eu trabalho com tecnologia, meus amigos, conhecidos sabem que eu trabalho com tecnologia e vêm conversar comigo sobre a criação de apps. E eu quero te dizer que existe um negócio melhor, eu quero fazer uma comparação entre negócios e quero te falar um pouco sobre esse mundo de apps que eu acho que ninguém fala, tá? Eu não acho que seja um negócio ruim, app, mas eu acho que tem um negócio muito melhor para te explorar. Então, se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo, já se inscreve aqui embaixo. A todo momento eu estou criando conteúdo novo, interessante sobre tecnologia, né? Então, se inscreve aqui embaixo para te olhar o meu conteúdo sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos comparar aqui o app, para a criação do app. Primeira coisa, para te fazer um app, tu vai ter que distribuir ele tanto na Play Store quanto na App Store. Então, né, isso serão as características do app, né? Então, tu tem que distribuir ele através da uma App Store ou da Play Store do Android. Ele normalmente é B2C. O que é B2C? É para consumidor final. Então, a gente tem que saber que ele normalmente é para consumidor final. O ticket médio dele normalmente é baixo, né? Por quê? Porque lá na App Store tu não vai comprar um software caro na App Store, é estranho, não é o normal das pessoas comprarem um app caro na App Store. Não sei se vocês lembram do início da App Store, quando foi lançado o iPhone, teve um cara que lançou um app que na verdade era um rubi, uma pedra preciosa, que aparecia ali, era muito caro, tu clicava só para mostrar para os outros, eu comprei esse app muito caro aqui para mostrar que eu tenho. Fez muito sucesso durante um período lá, todo mundo falava dele, mas daí a Apple tirou ele do ar, né? Então teve esse app bem caro. Mas não é normal as pessoas comprarem um app caro, né? Nem para iOS, nem para Android. Então tem esse ponto também. Outra coisa em relação a apps, eu vejo que quando as pessoas falam em app, muitos querem criar um marketplace. E o que eu quero dizer com isso? Eles querem criar um novo iFood, um novo Uber, ou eles querem criar algo recorrente. Eu quero criar um app que as pessoas vão poder encontrar empregadas domésticas, um app que vai encontrar freelancers, né? Então, o que eles querem, na verdade? Eles querem fazer um marketplace. Então, eu tenho que falar para vocês que marketplace é algo complexo de se fazer. Não é tão simples assim. E o que significa um marketplace? Tu tem dois públicos. Por exemplo, o iFood tem restaurantes e tem as pessoas que vão comprar dos restaurantes, tá? Então tu entende que são dois públicos. É algo muito mais complexo de se fazer. Muitas empresas que montaram marketplace nunca viram lucro. Marketplace também é um mercado para quem está em primeiro lugar, tá? Então, diferente de, por exemplo, outros meios de ganhar dinheiro, marketplace é para o primeiro lugar. É difícil tu se destacar se tu não for primeiro lugar. Olha, por exemplo, qual é o número 1 do Brasil? É iFood. Qual é o número 2? Né? Até tem outras que estão ganhando dinheiro, mas vocês percebem que o primeiro lugar tem uma vantagem absurda, né? Que é aquela... Tem uma frase em inglês de que the winners take it all, né? O ganhador ganha tudo, né? Então, isso existe no marketplace. Então, para te começar em marketplace, mesmo que seja em um lugar, em uma categoria ainda não explorada, tu entende que tu vai precisar de capital muito grande para crescer rápido, para ser o primeiro lugar. Se está dando certo, se é algo que vai dar certo, vai funcionar muito bem, tu vai precisar ter um capital muito grande para acelerar aquele negócio de uma maneira muito rápida, para não deixar ninguém pegar mercado. Isso é algo verdadeiro no marketplace, tá? Então, vocês têm que saber essas coisas sobre o marketplace. Tá, mas voltando para app em geral, tá? Você vai ter que desenvolver também o app para Android, para iOS e para web. Tu percebe que tu vai ter que desenvolver para os três, e eu sei que existem tecnologias que permitem que tu desenvolva para as três de uma maneira mais fácil.
mas nunca é simples, né? Sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali, algo, uma adaptação para cá ou para lá, que tu tem que fazer para cada como é que eu vou dizer, interface ali, para cada aparelho, né? Para o Android, para o iOS, para a web. Então, isso é verdadeiro. Sabe que, quando eu comecei com o meu software, a gente pensava, será que a gente desenvolve um app ou não para ele? Né? Porque a gente fez um outro software. Depois eu vou contar mais a respeito. A gente pensou, será que a gente faz um app ou não? E eu resolvi não fazer, porque a gente ia ter que fazer 3 tecnologias, para Android, para iOS e para web. E na época ainda não tinha tecnologias como React, né? Então eu teria que desenvolver na linguagem para desenvolver para iOS e também depois para Android. Então seria três softwares diferentes que eu ia, 3 softwares diferentes conectando ao mesmo banco de dados, basicamente. Tá? Outra coisa sobre a app. Tu depende da boa vontade da App Store ou da Play Store. Se eles decidirem que tu não pode mais estar lá, tu não pode mais estar lá. Ou quando tu vai desenvolver um software, tu decide fazer um software, colocar na App Store, tu teve todo o trabalho de desenvolver e por algum motivo tu descobre que não pode, aquele tipo de software não pode ser colocado na App Store. Então existe isso, essa tranca. Eu não estou dizendo que... Eu estou falando algumas coisas ruins aqui do app, mas eu não quero dizer que fazer um app é uma coisa ruim, tá? Mas eu acredito de verdade que tem algo melhor para ser feito. E daí eu estou falando de alguns problemas que existem na hora de tu desenvolver um software, tu desenvolver um app. Então, existem esses problemas são reais, mas isso não significa que desenvolver um app em si é algo ruim, tá? Mas eu tenho que falar das coisas ruins também. Se tu for cobrar a partir de lá, tu vai ter que pagar uma comissão alta para a App Store, eu acho que é 30%, tu tem que pagar para eles, né? Então, isso é verdade, né? Então, tu ganhou, digamos, ganha R$100 na venda de um app, R$30 é deles, né? Ou R$1, 30 centavos é deles. Então, vocês têm que saber disso. Se tu for cobrar recorrência dentro do App Store, é muito fácil da pessoa entrar na recorrência. Isso realmente é verdade. Com algum clique, ela se torna assinante. Mas também é muito fácil de cancelar, né? E tu percebe que tu também não tem o poder de entrar em contato com essa pessoa e tentar negociar com ela, tentar de alguma maneira manter essa pessoa como cliente. Tu não tem esse poder na App Store. A pessoa vai lá nas configurações e cancela na hora a assinatura. E isso é ruim. Outra coisa, a app normalmente tem um custo, o preço dele é barato. E quando a gente fala de recorrência, quanto mais baixo for o preço, maior é o churn. E ao contrário também é verdade. Quanto mais alto for o preço, menor é o churn. Isso é lei universal, tá? A partir de muitos estudos, viu-se isso, né? Que realmente o preço, a taxa de churn, a taxa de cancelamento é inversamente proporcional ao preço. Então a gente tem que saber disso. Tu está vendendo para o cliente final. E normalmente, como é B2C, tu não vai conseguir vender a um preço alto. Por que tu não vai conseguir vender a um preço alto? Porque uma pessoa física, mesmo que ela ganhe bem, ela não vai pagar 5 mil por mês para ti para usar o teu software. Isso é muito difícil de acontecer. Provavelmente impossível de acontecer, justamente porque é B2C. Tá? Chega de falar mal do app. Vamos falar então sobre esse outro modelo de negócios. Mas primeiro vamos falar, sabe o que é alavancagem? É conseguir mais resultado, não necessariamente colocando mais horas de trabalho, né? Então tu consegue ter mais resultado trabalhando a mesma coisa. E esse modelo de negócios, que se tu já me acompanha sabe o que é, mas tem muita gente que entra aqui e nunca assistiu um vídeo meu, é SaaS B2B. Esse seria o modelo de negócios que eu quero recomendar para vocês. O que seria isso? SaaS é software como serviço. Tá? B2B seria para empresas, vender de empresa para empresa. Tu vai construir uma empresa e vai vender para outras empresas. E eu quero te mostrar como pode ser muito mais vantajoso, pode ser uma alavancagem muito grande ir para esse modelo de negócios. Primeira coisa, tu vai estar oferecendo um software para outras empresas. Tá? Esse software como serviço vai ser um modelo baseado em assinatura. Tu vai cobrar recorrência, tu vai ter o poder da recorrência no software como serviço. Empresa,
tem mais possibilidade de pagar mais do que uma empresa, do que uma pessoa física. Por isso, SaaS B2B. Né? Eu prefiro o B2B, né? Prefiro vender para empresas. Por causa, esse é um dos motivos. Tu resolve o problema de uma empresa. Digamos que essa empresa tem um problema de que custa 10 mil reais por mês. E isso acontece, em empresas pode acontecer de uma empresa ter um problema de 10 mil reais por mês. Digamos funcionários. Se tu consegue fazer um software que vai substituir 2 funcionários e economizar 10 mil reais por mês, o que não é difícil de acontecer, e se tu está economizando 10 mil reais por mês, se tu cobrar 3, 5 mil reais por mês, a empresa vai pagar feliz, porque tu está economizando 5, 7 mil reais por mês para essa empresa. Percebe que é diferente? Então tá, modelo baseado em assinatura recorrente. Né? Então, o software como serviço, uma das vantagens do software como serviço é justamente ter a recorrência. Esse é um poder absurdo de tu ter a recorrência. Tu vendeu um software esse mês, mês que vem tu ganha de novo. Né? Então, se tu nunca me viu falando sobre isso, acompanha outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que eu entro mais a fundo sobre esse poder da recorrência. Empresa, então, tem maior poder de compra, o ticket médio é maior, né? Muito maior do que um app. Por exemplo, aqui eu tenho um software, eu tenho esse aqui, o eGestor, é um software para micro e pequena empresa. O nosso ticket médio hoje aqui está em torno de R$200 por mês. Né? Então, qual app tu vai conseguir cobrar R$200 por mês para um cliente final usar um software a esse preço? Tu não vai conseguir. Né? E eu tenho aqui alunos, amigos, seguidores aqui que têm empresas de software como serviço que eles têm softwares que cobram muito mais dos clientes. Né? Eles conseguem, por exemplo, cobrar 500, clientes aqui, seguidores aqui que 800, tem seguidor aqui que cobra 5 mil por mês. São softwares específicos, eu entendo, e acredito que tu entende também que quanto maior o ticket, se torna mais complexa a venda, né? Porque uma decisão de compra de um produto que custa 5 mil reais por mês, é provável que tu não vai conseguir vender a todo momento. E também o ciclo de venda vai ser maior. De repente, tu vai demorar 6 meses para fazer uma venda. Tu vai entrar em contato com várias empresas. Em cada uma dessas empresas, se comprarem, vão demorar, de repente, 6 meses para comprar. Isso é verdade. Mas, por exemplo, aqui no meu software, o eGestor, eu vendo todos os dias, eu vendo muitas contas todos os dias. Claro que a minha empresa já é antiga, já tem toda uma estrutura de vendas, de marketing, de processo de venda, de vendedores aqui, para vender várias contas por dia, mas não é impossível, tá? Tu começar pequeno e ir crescendo, tu vai estruturando a tua empresa e tu vai vendendo produtos que tu vende e tu ganha R$200 por mês por cliente, tá? Outra coisa, então, em relação a SaaS B2B. Tu pode desenvolver só para web, tu não necessariamente precisa fazer o app para iOS, outro para Android e outro para web. Pelo menos não no início, tu pode fazer depois. A minha empresa aqui, ela surgiu em 2009. Pensa que o iPhone foi lançado lá por 2007, 2008, não lembro exatamente. E então em 2010 estava muito essa ideia de criar um app. Era muito forte, muito mais forte do que é hoje, em relação a todo mundo falar sobre a criação do app. E foi algo que eu tive que decidir na época. Será que a gente vai desenvolver um app para iPhone e outro para Android? E a minha decisão na época foi não desenvolver. A gente só desenvolveu para web, só para o navegador. E durante muitos anos mesmo, mais de 10 anos, a gente não desenvolveu app para Android e para iOS. Por que eu não fiz isso? Porque eu não queria tentar abraçar o mundo. Eu quis trabalhar com esse tipo de cliente que usaria o meu software no computador, apesar dele funcionar bem, né, no celular também, se tu usa no navegador. A gente não quis. E por que eu fui para desenvolver app depois, para o meu software? Não foi por causa do nosso cliente final, porque o nosso cliente final estava querendo muito. Foi porque a gente percebeu que criar um app pro celular nos ajudaria a captar mais leads. Só por isso, porque a gente estaria na App Store e daí quando a pessoa procurasse, acharia o nosso software ali, se cadastraria e a gente de outra maneira tentaria vender para ele. É só para isso. Eu não estou preocupado de verdade em
ter um app pro usuário mesmo, né? Ah, eu tenho que fazer o melhor app do mundo para o usuário ficar satisfeito. Claro que a gente não vai fazer uma porcaria, mas não é essa a preocupação inicial. Foi só uma maneira de gerar mais leads do que... Se não gerasse lead, eu não iria fazer, tá? Então, o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Agora vamos comparar, então, o SaaS em relação ao app normal. Digamos que tu fez um app comum e tu fez um marketplace. Tu percebe que um app comum, normalmente as pessoas baixam, olham ali e elas param de usar. Olha para o teu próprio celular ali. Quantos apps de verdade tu usa normalmente? Poucos, né? Tu usa YouTube, Instagram, Spotify e alguma outra rede social e deu. De verdade, tu não fica usando a todo momento, né, os outros apps. Tu comprou um app que tu usa muito, né? Não que não exista, mas é mais raro, né? Agora um marketplace também, que seria iFood ou Uber, que é outros apps que a gente usa bastante. Tu percebe que o marketplace tem um problema no caso do iFood. Eu conheço uma empresa que criou um concorrente do iFood, né? E ele começou a crescer na cidade e trabalhar em cidades pequenas. Só que veio o iFood para a nossa cidade e dominou o mercado. Por quê? Porque eles dominaram os restaurantes. Se eles dominaram os restaurantes, basta dominar os restaurantes que os usuários vão migrar para lá. Eles não vão ficar usando o outro app. Ou eles podem fazer outras pequenas coisas ali que eles dominam, porque eles têm muita força. Agora, vamos comparar com o SaaS B2B, tá? Eu sempre dou esse exemplo aqui. O meu software é um e-gestor. É um software para micro e pequena empresa. Controle de estoque, controle financeiro, nota fiscal eletrônica. Tudo que uma pequena empresa precisa para gerenciar a sua empresa, né? Um empresário precisa para gerenciar a sua empresa. Agora imagina uma empresa gigante de software, sei lá, tipo a TOTUS. A TOTUS é bilionária. É uma empresa gigante, uma das maiores empresas de software da América Latina. Imagina que os caras da TOTUS um dia resolvem: eu quero todos os clientes do e-gestor, tá? Eu não duvido que eles consigam, porque os caras têm competência e os caras têm dinheiro, tá? Não é impossível deles conseguirem dominar e roubar todos os meus clientes. Mas tu percebe que é muito mais difícil para eles do que, por exemplo, o iFood roubar dessa outra empresa. Por que é mais difícil? Primeira coisa, a TOTUS não sabe nem qual é a minha lista de clientes. Os meus clientes estão espalhados por todo o Brasil. Eles não sabem quem são os meus clientes. Tá? E mesmo que, digamos, existisse espionagem industrial, eles conseguissem a lista de clientes que eu tenho com nome, telefone do dono, tudo, e colocasse minha equipe a ligar para os meus clientes e eles iam oferecer de graça o software ou muito barato. Tu acha que a TOTUS iria conseguir roubar todos os meus clientes do dia para a noite? Não iria conseguir. Sabe por quê? Porque existe como é que eu vou te dizer? Existe um apego das pessoas pelo uso do software. Se a pessoa está usando o e-gestor, ela já aprendeu a usar o e-gestor, os dados dela já estão dentro do e-gestor e é muito mais difícil ela largar o meu software para ir para outro, a não ser que ela esteja com muita vontade. Imagina uma empresa que tem 4 pessoas usando o e-gestor, né? Eu e mais alguns funcionários. Daí eu decido trocar esse software por outro. Vai existir uma resistência dos meus funcionários porque eles já estão acostumados com o meu software. Né? Então, inclusive, já aconteceu comigo, da gente querer mudar um botão porque a gente achou que a usabilidade daquele botão não estava boa e mudou, por exemplo, da direita para a esquerda. Os usuários reclamam quando muda um software. Tá? Deixa eu contar para vocês que em 2009 a gente lançou uma versão do e-gestor e daí depois, com o tempo, a gente percebeu que a gente teria que fazer uma versão melhor. A gente fez uma versão melhor do e-gestor. Tá? E teve cliente que não quis migrar da versão anterior. E a gente teve esses clientes usando a versão que era de 2009 até 2, 3 anos atrás. Eles queriam usar aquela versão tosca de 2009, ruim, muito ruim, de 2009 até agora. E a gente só se obrigou a modificar porque veio essa lei de proteção de dados e ele não estava adequado com o LGPD. E para a gente se adequar ao LGPD, a gente teve que matar aquela versão, porque as pessoas são muito apegadas. Então é muito mais difícil. Por exemplo, eu uso software aqui, o MailChimp, para mandar e-mail para vocês.
tá? Para quem me segue aqui, você cadastra, eu mando, uso o MailChimp. Tu acha que se tu desenvolver um software, digamos que ele é muito bom, tá? Entregabilidade perfeita, tudo bom. Mas tu acha que eu vou perder meu tempo mudando para outro software? Cara, eu estou acostumado com o MailChimp, eu não quero mudar para outro software, eu estou preocupado com um monte de outras coisas do que economizar um pouquinho de dinheiro, né? É pouco dinheiro, tem mais coisa mais importante para fazer do que ficar mudando de software. Então, mesmo que a TOTUS desse de graça aquele software, e tem um problema, se a pessoa oferece de graça, as pessoas desconfiam. Eu não teria a quantidade de clientes que eu tenho hoje se meu software fosse gratuito, porque as pessoas desconfiam se o software é grátis, né? Então, existe essa diferença entre app, marketplace e software como serviço. Outra coisa que vocês precisam saber, SaaS é o modelo de negócios que mais gerou unicórnio no Vale do Silício. 40% dos unicórnios do Vale do Silício foi o mercado de software como serviço. Muito provavelmente tem muitas pessoas que assistem meus vídeos aqui nem conheciam esse termo SaaS, software como serviço. Tá? De repente tu mais nerd do computador conhece, mas não é um termo tão conhecido assim, SaaS, software como serviço, né? Mas é um modelo de negócios que tem muita possibilidade de ganho, tá? O nome desse canal aqui é Vivendo de SaaS, eu vivo de SaaS, então eu posso falar a respeito, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar muito dinheiro. E é isso por hoje, espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Discorda do que eu falei? Comenta aqui embaixo, né? Discorda do que eu falei. Já montou um app? Como é que foi? Me conta aqui embaixo. Tá? E se inscreve no canal, curte esse vídeo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.